Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na frente de batalha. Vamos falar sobre a estratégia ucraniana ali em Lima, que começa a ficar clara o que os ucranianos estão fazendo por ali. Realmente mais uma jogada brilhante que pegou os russos de surpresa. Vamos falar também sobre alguns eventos que aconteceram na Rússia aí durante essa mobilização que mostram o problema que eles estão enfrentando lá, né? Esse é o nosso vídeo do dia 26 de setembro de 2022. Obrigado a todo mundo que assiste o nosso vídeo por aqui. A gente faz vídeos aqui todos os dias. Essas notícias foram sugeridas por Borba Gold, todos inscritos e várias outras pessoas. Eu também agradeço a todo mundo que sugere notícias para a gente falar. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais, né? Pois bem, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente aqui da batalha e parece que os ucranianos estão avançando com muita velocidade aqui próximo a Lima, né? Ontem a gente mostrou para vocês um mapa aqui que veio de um blogger russo, o blogger russo que fez o mapa, coisa e tal, mostrando a situação. A gente não tinha ainda a confirmação dos ucranianos, mas lembra que eu mencionei para vocês, olha, parece que esse mapa aqui é verdadeiro, né? Ontem eu mostrei 3 mapas, mostrei esse aqui de Lima, né, aqui em Kharkiv e Donetsk. Falei também sobre a cidade de Donetsk, que estão ameaçando invasão em Donetsk, segundo bloggers russos, né? E também aqui em Vuhledar, onde haveria um avanço ucraniano nessa região, mas eu ressaltei para vocês que essas duas indicações aqui me pareciam coisa do russo, com medo, querendo pedir reforço, né, de tropas para a região. Então, a que eu realmente acreditava era essa aqui, e de fato a gente tem agora a confirmação de que os ucranianos avançaram bastante aqui. Na verdade, avançaram muito mais do que está mostrado neste mapa aqui, né? Esse mapa é o mapa que ele é mais ligado aos pronunciamentos oficiais do exército ucraniano, então ele tende a ter um delay maior, demorar mais a marcar uma área como alterada. Eles só fazem isso quando tem a confirmação do exército ucraniano, e o exército ucraniano tem mantido esses avanços em sigilo, justamente para evitar dar dica para os russos de por onde que será o ataque, né? Mas a gente já tem essa confirmação aqui no Deep State Map também, que é outro mapa que mostra a coisa com mais agilidade, digamos assim, também mostra bem o grande avanço ucraniano nessa região aqui, né? Lembra quando houve a grande contraofensiva em Kharkiv? Os ucranianos tomaram toda essa área aqui em azul e pararam no rio Oskil, que é esse rio que passa aqui, né? E pararam no rio Oskil para reagrupar, para preparar, coisa e tal. Tem que consolidar o território que foi conquistado. Realmente é muita coisa que foi conquistada aqui. Havia uma série de coisas mais urgentes do que continuar avançando. Só que, como a gente falou, a contraofensiva não acabou, ela continua caminhando num ritmo menor, evidentemente, devido a agora não ter mais o fator surpresa, né? De qualquer forma, a gente já mostrou que o rio Oskil já foi avançado em vários locais aqui, por exemplo, em Dvorichina, nessa região aqui, já tem uma cabeça de ponte ucraniana do lado de cá. Aqui em Kupiansk também já tem uma cabeça de ponte grande ucraniana aqui. A parte leste, né, a margem leste do rio Oskil já está na mão dos ucranianos aqui em Kupiansk, e os ucranianos estão fazendo principalmente avanços nessa região aqui, né? Então, essa região aqui já próxima a Lima, né? Lima é onde está o grosso das tropas russas neste momento. Os russos decidiram reforçar a cidade, justamente, e essa foi a grande visão tática dos ucranianos, né? Eles reforçaram a cidade, imaginando que os ucranianos iriam, através daqui, tentar tomar Lima e daqui seguir adiante, né? Só que, na verdade, o que os ucranianos estão fazendo é contornar Lima, o que vai ser um problema para os russos. Em algum momento eles vão ter que decidir abandonar Lima ou então lutar até a morte. E lembra que eu mencionei há um tempo atrás que o Putin deu ordem lá em Kherson? Lá em Kherson também os comandantes já achavam melhor tirar as tropas para pelo menos haver um recuo ordenado, ao invés de um recuo operação barata voa, como houve em Izium, mas o Putin ordenou que não. E na verdade parece que essa ordem é para todo o fronte de batalha, é ordem de não recuar em nenhuma hipótese. Isso pode parecer uma coisa muito de macho,
não, então não vamos recuar, coisa e tal, mas na verdade isso é uma decisão trágica, porque o que vai acontecer nesse caso é que vai acabar sendo perdido muito equipamento, muitas vidas russas, né? O que o pessoal fez aqui em Izium, quando os russos abandonaram Izium, eles fizeram correto. Eles conseguiram salvar uma boa parte das tropas e uma boa parte do equipamento. É lógico, deixaram muita coisa para trás, mas era deixar uma parte para trás ou deixar tudo para trás e ser capturado pelo inimigo, né? Então a ordem dele aqui é para a tropa em Lima continuar. E o que está acontecendo é exatamente isso. Se você ver esse mapa aqui, ó, que também vem de um blogger russo, né, ele mostra aqui justamente esse avanço ucraniano nessa região, já chegando próximo ao rio Zerebets, que é esse outro rio que tem aqui. Nesse mapa não aparece muito bem o rio aqui, né? Mas aqui dá para ver bem que é esse outro rio que tem aqui, ó, é o rio Zerebets. Essa coisa aqui já está chegando aqui já. E quando fechar aqui, para o pessoal de Lima, só vai ter alternativa de fugir aqui para oeste, né? Veja, esse rio aqui e esse reservatório são relativamente rasos. Uma pessoa consegue atravessar isso aqui a pé, não tem problema. A questão toda é que para eles evacuarem Lima, não basta soldados a pé saindo, né? Eles têm que tirar caminhão, têm que tirar equipamento, têm que tirar tanque. E para esse tipo de equipamento fazer uma retirada, isso requer uma estrada em boas condições, não pode ser algo improvisado, não pode ser estrada de chão, né? Além do que, a gente já está começando a ver os efeitos lá da Rasputitsia, que é aquela chuva que acontece lá na Ucrânia na primavera e no outono. A gente já está entrando no outono agora, né? E que deixa as estradas de chão lá com uma lama muito pegajosa, uma lama muito difícil de atravessar. Esse fenômeno climático lá na Ucrânia é muito conhecido, tem registro disso até na Segunda Grande Guerra, teve problema do pessoal tentando avançar durante esse período. O resultado é, quando você chega nessa época do ano, você só consegue andar por estradas asfaltadas, estradas bem definidas. Ir pelo campo e por estrada de chão não consegue andar, né? Então, isso aqui, muito rapidamente, os ucranianos vão acabar cortando Lima totalmente, e isso vai ser um problema muito sério para esse pessoal aqui, né? Foi capturada, anunciaram recentemente que capturaram Chandrigolovo, uma cidadezinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde é que é essa. Ainda está marcada como aqui, ó. Chandrigolov, que é essa cidadezinha aqui, que já passou essa outra represa com esse outro riozinho aqui, que é um rio menor. Isso daqui já foi ultrapassado pelos ucranianos também. Então, realmente, a situação em Drobichev e Lima está bastante complicada, né? Como a gente vê aqui, ó, tem uma parte dos ucranianos que já estaria fechando ao norte sobre Lima, e também já pegou Chandrigolov. Aqui ainda está marcando como estando no poder dos russos. Essa notícia de que os ucranianos pegaram Chandrigolov é agora de manhã cedo, tá? De hoje cedo. 26 de setembro, às 11h52, lá na Ucrânia, o que é aqui umas 6 horas da manhã, mais ou menos, que foi a tomada dessa cidade, o comunicado aqui dos russos de que tomaram essa cidade, né? Bom, e aqui o Mike Martin, o Dr. Mark Martin, que é um especialista militar, ele explica qual foi a estratégia dos ucranianos, né? O Lima, na verdade, foi feita como uma armadilha, como uma isca. Os russos foram feitos acreditar que os ucranianos iriam atacar principalmente em Lima, tentariam contornar Lima e coisa e tal, então eles reforçaram as tropas em Lima para evitar que os ucranianos conseguissem avançar por aqui. No final das contas, eles vieram mais por cima aqui e já estão fechando essa estratégia, já estão fechando a cidade aqui por cima, usando este rio aqui, o rio Zerebets, como uma barreira natural aqui para circular o pessoal aqui em Lima, né? Então, mais uma vez, os ucranianos conseguiram dar um showzinho aí nos russos, fizeram primeiro essa tentativa de circular por aqui, coisa e tal, para atrair os russos aqui para Lima, e fizeram a ação mais acima aqui, para realmente contornar também, da mesma forma, só que um avanço muito maior, né? E pior, esse avanço grande aqui acaba começando a ameaçar Svatov, né? Svatov se tornou
o grande centro dessa nova linha defensiva russa nessa região, né? A gente já mencionou isso nos outros vídeos. O objetivo dos russos nesse momento é estabelecer uma linha defensiva começando aqui em Troitsky e vindo até aqui em Rubizhne, né? Porque eles sabem que nessa linha aqui do Oskil eles não vão conseguir segurar, é só questão de tempo. Estão usando o pessoal aqui em Lima para segurar os ucranianos enquanto eles constroem essa linha defensiva mais forte. Mas, de novo, é aquilo que a gente está falando, os ucranianos estão andando muito rápido, não vai dar tempo dos russos prepararem uma defesa forte o suficiente aqui, né? E Lima já está praticamente condenada, a questão agora é quando que ela vai cair, né? E por falar em Svatov, que deve ser o próximo grande alvo ucraniano, foi liberado agora um vídeo de um ataque numa base russa naquela região que foi feita por HIMARS, né? Mostrando aqui, tá vendo? Eles conseguiram essa imagem aqui. Essa imagem é da RT, né? Da televisão russa, mostrando o ataque à base lá em Svatov, que foi feita certamente por HIMARS, né? A base totalmente destruída ali, sinal de que realmente foi um ataque bem sucedido nessa região, e é aquilo que eu falo, isso é o que vai ser a próxima grande batalha vai ser nessa região aqui de Svatov, que é essa cidade aqui, né? Ainda está um pouco longe ainda, mas veja, os ucranianos já estão rompendo aqui, já estão avançando bem aqui. Aí, meu amigo, depois que tiverem rompido essas barreiras aqui, depois que tiverem tomado Liman, não vai sobrar mais nada para segurar eles, é só questão de tempo até chegar aqui, né? Bom, houve ataque também na cidade de Shulakovka, que fica em Kherson. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Kherson, aqui nessa região aqui, é a cidade de Shulakova. E, segundo estão dizendo, foi um grande ataque com HIMARS, porque essa seria uma base dos drones iranianos que estão sendo usados contra Odessa e Mykolaiv, né? A gente falou já há alguns dias, tanto Odessa aqui quanto Mykolaiv tem sido alvo de drones iranianos, drones suicida iranianos. Ontem, inclusive, um drone suicida iraniano atingiu um depósito de munição ucraniano em Odessa. Foi uma explosão muito grande, coisa e tal. É a primeira vez que eles conseguem, de fato, algum sucesso significativo com esses drones, e os ucranianos estão buscando maneiras de evitar esse tipo de ataque, né? Então, uma das formas, eles já estão melhorando a defesa antiaérea da cidade, mas também fizeram esse ataque a essa base de onde supostamente esses drones estão sendo lançados, né? Além disso, ontem novamente os ucranianos atingiram a ponte de Antonivka em Kherson para evitar novamente que ela seja usada pelos russos para transportar equipamento, né? Como vocês sabem, a estratégia ucraniana aqui nessa região é isolar os russos que estão aqui com o rio Dnipro, impedir que os russos usem qualquer uma das pontes que tem aqui, das 3 pontes que tem para a travessia do rio. Então eles têm mantido sempre essa política, né? Quando os russos tentam consertar a ponte, começam a dar uma consertada na ponte, eles vão lá e destroem novamente para evitar que ela seja usada para abastecer os russos aqui nessa região. E é nessa região que a gente mencionou, né? Que por decisão dos comandantes russos já estava sendo feita a retirada das tropas russas daqui, porque não tem jeito. Fatalmente os ucranianos vão acabar destruindo as tropas todas aqui, mas o Putin deu ordem para não retroceder, para não voltar atrás, e daí está nesse impasse. Os russos perdendo gente o tempo todo, vão acabar perdendo muito mais por não fazer esse movimento, né? No final das contas, quando os ucranianos tomarem essa região, vão também ter aniquilado uma boa parte do exército russo. E lembra, aqui é para onde os russos mandaram as melhores tropas, os soldados mais experientes, o pessoal mais capacitado. Vai acabar sem isso. No final das contas, tomar o resto dos territórios ocupados vai se tornar muito mais simples devido a esse erro estratégico do Putin, né? Bom, ontem a gente mostrou para vocês uma base em Alchevsk que foi destruída, né? Lembra, Alchevsk é aqui. Eu mencionei para vocês que ela é talvez a principal base russa na região aqui de Luhansk. É uma cidade, não é a capital Luhansk em si, é aqui em Alchevsk, e
dois ataques, na verdade, em dois locais diferentes, e agora a gente sabe que, aqui, na verdade, isso limpou completamente a principal base do grupo Wagner naquela região, ou seja, o objetivo ali foi justamente acabar com o grupo Wagner, né? Dá para ver aqui pelo mapa de calor lá do Firmes, né, que é aquele satélite da NASA que vê incêndios e coisa e tal, que foram realmente vários focos de incêndio. Dá para ver que uma boa parte da cidade acabou sendo atingida ontem, e justamente o objetivo era esse, era limpar o grupo Wagner da região. Então, realmente, um grande sucesso ucraniano com isso daí. O pessoal do Wagner realmente merece isso e muito pior, né? Bom, teve também uma explosão de um carro em Melitopol, que é essa cidade aqui, que é uma cidade, não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade importante na região de Zaporizhia, porque ela justamente faz a ligação aqui da área de Kherson com a área de Donbás, né? Então muita coisa passa aqui por Melitopol, e o movimento partisão ali é muito grande, né? Os partisãos, o pessoal que tem feito esses ataques contra os colaboradores russos e contra pessoas ali na região, né? Contra soldados russos também nessa região. Então houve uma explosão de um carro lá, o carro dividiu em dois pedaços, uma pessoa morreu, mas a gente ainda não tem informações sobre exatamente quem seria essa pessoa, né? Como eu falei para vocês, a Rússia não iria demorar a mandar esses recém-mobilizados, esses conscritos iniciais agora, diretamente para a frente de batalha. A situação, do ponto de vista russo ali, é trágica. Eles não têm gente para conseguir segurar os ucranianos. Então, parece que teve já um monte de conscrito que não teve nenhum dia de mobilização, foi pego, foi colocado no ônibus, botaram um fuzil na mão do cara e mandaram para a linha de frente já, né? Ou seja, já tem nas linhas de frente na Ucrânia pessoas dessa mobilização mais recente, segundo está informando o pessoal lá na Ucrânia, o registro oficial lá na Ucrânia, né? Impressionante isso. Evidentemente, não preciso dizer para vocês que esse tipo de gente, sem nenhum treinamento, sem nenhuma informação, acaba sendo bucha de canhão, né? O fato de estarem usando isso tão rápido na linha de frente só mostra o desespero em que está o Putin neste momento. E, lógico, muitos protestos, principalmente no Daguestão. Como eu falei para vocês, o Daguestão é essa região aqui, não é muito longe da Ucrânia, não. É essa região aqui próximo ao Mar Cáspio, né? Então, é uma república islâmica e coisa e tal, faz parte da Rússia, mas tem uma certa autonomia, e o pessoal não está gostando nem um pouco de ser mandado para essa guerra, até porque é uma guerra que eles não têm nada a ver com isso, não se sentem presos a nenhuma briga com a Ucrânia, ou o que quer que seja, né? O que está acontecendo muito claramente na Rússia é isso. Os russos estão aproveitando essa mobilização para mandar minorias, que justamente são aquelas minorias que não são russas, aquela parte da Rússia que não apoia diretamente o governo, que não se vê como muito russo, e aí aproveita, mata essas pessoas, né? Mata essas pessoas e mata os ucranianos. Enfim, no final das contas, mesmo que todo mundo que vá nessa mobilização morra, acaba sendo uma coisa positiva para o governo russo, que ele tem menos minorias agora, tem mais gente russa na própria Rússia, evita um golpe contra Putin ou coisa do gênero, né? O pessoal do Daguestão não está gostando nem um pouco disso, tem feito as principais mobilizações lá, né? Aqui, ó, nós não somos cegos. A Rússia atacou a Ucrânia. A Rússia está em solo estrangeiro, não a guerra. Isso quem está cantando são as mulheres, que justamente as mulheres estão protestando para evitar, porque os homens, se forem, eles acabam sendo carregados para se tornarem inscritos, né? E mais um protesto ali na região do Daguestão, um monte de gente protestando. Veja, não foi só ali, tá? Eu estou falando do Daguestão porque foi onde houveram os maiores protestos, os protestos mais veementes. Mas em outros lugares da Rússia também houve grandes protestos contra isso, e também alguns sinais de revolta pura e simples, né? Por exemplo, o que você está vendo aqui, esse pessoal correndo, é um escritório de mobilização em que um cara que deveria ser mobilizado acabou sacando a arma e matando
o instrutor ou a pessoa que estava fazendo a mobilização ali. Esse instrutor, né, foi atingido na cabeça e não se sabe se ele morreu. Ele foi levado para o hospital em condição grave, não se sabe o estado dele. E esse aqui é o rapaz que fez isso e atirou no... É o comandante do escritório de recrutamento, né, da junta militar. Então foi preso, evidentemente, né, vai responder aí por esse crime, mas mostra muito dessa revolta que está tendo em várias partes lá da Rússia, né? Esse aqui é um outro vídeo de uma outra região, Uriupinsk, em que um rapaz ele tranca o escritório de recrutamento com o carro e joga um coquetel molotov, joga um líquido incendiário lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele vem, bota o líquido ali, aí depois ele vai com o carro e estaciona bem na porta, bem para travar a porta, impedir que alguém abra a porta e saia, e aí depois ele joga o coquetel molotov no prédio. Mais uma... E também, de novo, isso aqui foi um caso, mas tem inúmeros exemplos desse tipo de coisa na Rússia, né, do pessoal queimando os centros de recrutamento. Além disso, continua a fuga dos jovens russos, né? 261 mil pessoas saíram da Rússia, homens saíram da Rússia desde o início da mobilização. Se você considerar que a mobilização pretendia originalmente recrutar 300 mil homens, a gente já sabe que isso na verdade é 1 milhão de homens, mas 300 mil já é o equivalente ao pessoal que saiu, né? E lógico, a gente sabe que o pessoal que fugiu é justamente o pessoal que estava nessa lista, estava dentro dos requisitos para mobilização. Isso aqui é um problema para o Kremlin, porque não só isso vai gerar um problema para ele conseguir cumprir as cotas de recrutamento, mas também um problema mais no futuro, né? É lógico, a gente sabe como isso funciona, muitos desses homens vão acabar voltando para a Rússia mais adiante, mas sempre tem uma quantidade significativa que acaba não voltando. E pior, são sempre os mais capacitados, o pessoal que tem a capacidade técnica mais desejada, mais importante. Por quê? Porque esse pessoal acaba arrumando emprego em outro lugar, né? Por exemplo, as empresas de desenvolvimento de jogos começaram a tirar os empregados que estão na Rússia, inclusive estão comprando, pagando voos charter, né? Voo charter é quando você aluga o avião inteiro e você preenche o avião, bota as pessoas lá e sai da Rússia. Então essas empresas estão tirando os empregados da Federação Russa, justamente porque muitos programadores são homens, são jovens e poderiam acabar sendo alvo dessa mobilização, e como eles têm a capacidade técnica deles é algo que é desejável, é fácil arrumar emprego, as empresas querem manter essa força de trabalho, então estão tirando eles lá da Rússia, né? E é o que eu falo, isso acaba prejudicando a longo prazo a Rússia, porque ela fica sem os talentos. Quanto mais capacitada a pessoa é, quanto melhor ela consegue fazer algo, mais fácil é para ela sair e não voltar neste momento, né? Bom, outra informação que a gente tem também é que estão recrutando mulheres, principalmente enfermeiras. O pessoal que faz, parece que entraram numa faculdade de enfermagem e capturaram ou mobilizaram de forma forçada todos os estudantes a partir do 2º ano. Certamente para ajudar na frente de batalha, para fazer a questão de tratamento de feridos, esse tipo de coisa, né? Realmente é mais um problema aí para o pessoal russo. O Instituto para Estudo da Guerra, ele menciona justamente essa questão do problema da mobilização, ressalta mais uma vez, ele já falou isso em outras instâncias, que é muito pouco provável que essa mobilização vai conseguir consertar os problemas estruturais que o Putin está querendo fazer, está enfrentando na Ucrânia, né? Ao contrário, isso aí pode só gerar mais problemas, gerar mais dor de cabeça do que realmente resolver alguma coisa. E parte do problema, segundo eles colocam aqui, é justamente porque Putin tem em mente o modelo soviético. Na era da União Soviética, o exército russo tinha serviço militar obrigatório, tal como é aqui no Brasil. Todo jovem russo, quando fazia 18 anos, tinha que servir um período no exército e coisa e tal. Aqui no Brasil a gente já está, a verdade seja dita, a gente já está num modelo híbrido, porque hoje em dia você só serve exército se você quiser.
embora seja no papel obrigatório, se você falar que não quer servir, é muito difícil você ser chamado para isso daí, porque tem muita gente que quer servir, né? Para muita pessoa pobre da periferia aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, é ótimo servir o Exército. O pessoal encara isso como uma espécie de preparação para fazer carreira na Polícia Militar ou na Polícia Federal, enfim. Então, os jovens das favelas aqui no Rio, todos eles adoram servir por conta disso, né? Então, praticamente não tem vaga. Se você falar que não quer servir, você não serve. Mas a Rússia era assim na União Soviética, depois para a Rússia eles tentaram mover para um sistema que é muito mais justo, eu considero muito melhor, que é o mesmo dos Estados Unidos, que é o de totalmente voluntário, só participa das Forças Armadas quem quiser. Você se inscreve, né, faz parte, aí se você for chamado, aí você vai fazer parte do exército lá. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a Rússia e a União Soviética como um todo, ela sempre foi focada na estratégia de guerra em números, grandes números, tem uma quantidade enorme de tanques, uma quantidade enorme de obuses, e aí precisa de muita gente para usar esse tipo de arma para ter uma efetividade. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Nos Estados Unidos, justamente porque eles sempre foram um serviço focado em voluntários, eles apostam muito mais em tecnologia. O caso clássico são os GMLRS, ou seja, os HIMARS, que tem muito menos HIMARS e, no entanto, a precisão deles compensa isso. Os russos têm uma quantidade enorme de obuses, canhões e foguetes MLRS sem o G, né, sem ser guiado por GPS, e a precisão é muito baixa, mas aí como é que eles compensam a precisão baixa? Eles têm uma quantidade enorme disso. Então, repara como é que são visões diferentes da guerra, né? Os Estados Unidos foca em poucas unidades, poucos canhões, poucos obuses, mas com uma eficácia muito melhor, uma precisão muito maior. Os russos sempre focaram, os soviéticos sempre focaram em grandes quantidades. Foi assim que eles venceram todas as guerras que eles conseguiram vencer, né? Então, qual que é o problema para os russos? Quando eles acabaram com esse movimento de obrigatoriedade, o número de pessoas no exército caiu muito. Isso ficou incompatível, a quantidade de pessoas, com a estratégia típica de guerra dos russos. Eles precisam ter muita gente para fazer isso. E qual que foi o problema? Não apenas a Rússia parou de obrigar as pessoas a servir exército, ainda tem alguma coisa assim, mas é muito pouca coisa, tá? Talvez como no Brasil, muito pouca gente acaba servindo de fato o exército lá. E mais do que isso, eles acabaram desmantelando a enorme estrutura que havia para a mobilização em caso de uma guerra, né? Para você fazer a mobilização como eles estão fazendo agora, você tem que ter um monte de coisa, você tem que ter gente preparada para fazer a mobilização, você tem que ter centros de treinamento, você tem que ter um monte de coisa que você possa escalar a capacidade rapidamente. Como ninguém estava usando os centros de treinamento, a Rússia estava com pouco dinheiro, eles acabaram desativando tudo isso, e aí você fica na situação que você está hoje. Estão fazendo uma mobilização enorme, sem capacidade de treinar as pessoas, já estão mandando gente para frente de batalha por conta urgente, da urgência e coisa e tal. Ou seja, tudo leva a crer que vai ser muito pouco efetiva essa mobilização, né? Ele explica aqui que justamente eles tentaram mover para um mecanismo totalmente voluntário na crise de 2008, mas falharam em fazer essa transição, como eu expliquei, justamente pela questão da estratégia geral, da forma como pensam os estrategistas russos, né? Bom, houve um outro caso aqui na Rússia, aparentemente não tem nada a ver com a guerra, com mobilização, com nada, mas eu vou falar só porque tá na notícia, né, para vocês saberem que houve um tiroteio em escola, um rapaz com problemas mentais, certamente usando uma jaqueta com suástica e não sei o que lá, né, de nazista, abriu fogo numa escola pequena, matou 5 crianças, 2 guardas, 2 professores. Eu não posso tocar o vídeo aqui porque passam algumas pessoas feridas nesse vídeo, o YouTube não iria gostar. Enfim, é um tiroteio em escola lá na Rússia, uma coisa muito triste, em Izevsk, mas não tem nada a ver com a guerra, pelo menos até aqui não se tem nenhuma ligação disso com qualquer coisa, né? Saiu um artigo muito interessante aqui na Financial Times sobre 2 oficiais ocidentais que teriam dito o que aconteceria no caso de um ataque nuclear russo na Ucrânia, né?
O Putin está ameaçando esse tipo de coisa, tudo que restou para ele é esse tipo de ameaça vazia, de dizer que vai usar uma bomba atômica para defender os territórios e coisa e tal. A gente sabe que estão acontecendo lá referendos nas 4 regiões ali, nos 4 oblastes, que tem alguma presença russa significativa. A gente sabe que o resultado vai dar sim desses referendos, porque os caras com arma no local de votação, não tem nem cabine para você preencher o voto. Ou seja, não tem jeito, vai dar sim, evidentemente, e a ideia do Putin é justamente ameaçar o Ocidente, dizendo que vai usar bombas atômicas se a Ucrânia continuar avançando, né, retomando os territórios dela nessas regiões. A Ucrânia já falou que vai continuar o plano dela de retomada e está muito perto de conseguir retomar uma grande quantidade. A gente já falou para vocês, o exército russo está realmente numa situação muito ruim, a mobilização não vai conseguir melhorar muito isso, e as estratégias do Putin de segurar o pessoal ali na região de Kherson só vai piorar ainda mais toda a situação, né? Mas e se o maluco do Putin for além dessa ameaça vazia? Certamente é um blefe, mas e se acontecer dele lançar uma bomba atômica, né? Bom, como eu expliquei para vocês, bombas atômicas, ao contrário da visão geral, elas certamente têm um impacto psicológico grande, mas elas não vão comprometer de forma significativa a capacidade militar ucraniana. Já existe todo um planejamento para isso, né? Além disso, o Ocidente certamente vai retaliar. E o curioso é como o pessoal diz aqui, né? A primeira coisa, ele fala o seguinte, que não é algo que seja preocupante no primeiro momento. A gente acha que o Putin não vai usar armas nucleares. Como eu falei para vocês, esse é o meu primeiro ponto também. Ele não vai usar armas nucleares, até porque, segundo eles dizem aqui, para você preparar um ataque nuclear, a logística de usar armas nucleares é complexa, leva tempo e seria facilmente vista por satélites, né? Evidente que nesse meio tempo da Guerra Fria, os americanos, o pessoal do Ocidente, tem uma boa visão de onde estão as armas nucleares russas, e se o Putin realmente, de fato, começar a fazer preparativos para usar essas armas, certamente eles vão saber com antecedência disso daí, né? Então eles acham que não vai usar, não tem nenhuma preparação nesse sentido. Mas se acontecer, o que eles falaram é que o Ocidente vai apoiar a Ucrânia de forma muito mais direta, ou seja, provavelmente vai entrar na guerra. E é aquilo que eu falei para vocês, esse é o grande temor do Putin no final das contas. Eles falaram que o Ocidente não vai retaliar com bombas atômicas, mas não precisa, como eu falei para vocês, do ponto de vista militar, bomba atômica não resolve nada. Eles entrando com armamento convencional, mesmo a OTAN entrando do lado da Ucrânia, meu amigo, em pouco tempo vai estar tomando cafezinho na Praça Vermelha, lá em Moscou, dominando tudo, tirando Putin do poder, em menos de 2 semanas. Então, esse é o pesadelo do Putin, na verdade, né? Bom, o Putin se encontrou com o Lukashenko, provavelmente ele está querendo que o Lukashenko reconheça os referendos lá naquelas repúblicas lá na Ucrânia. A gente sabe que é possível que sim, o Lukashenko é um capacho do Putin, é um fantoche do Putin. Então, provavelmente é disso que se trata esse encontro, né? Mas se o capacho Lukashenko vai obedecer ao Putin, o pessoal lá do Cazaquistão já está realmente se colocando contra a Rússia. O que, aliás, faz todo o sentido do mundo, porque o Cazaquistão sabe que se ele começar a dar corda para a Rússia nesse negócio, que a Rússia pode invadir os outros países e coisa e tal, o dele é o próximo. Então não tem como apoiar a Rússia nisso daí. Ele já falou que não vai reconhecer os referendos nesses territórios ocupados da Ucrânia, né? E outra coisa também, eles vão mudar a legislação para só permitir cidadãos com passaportes e vistos válidos entrarem no Cazaquistão. Muitos russos estão fugindo para um monte de lugar, inclusive para o Cazaquistão. Qual que é o problema disso? O problema disso é que uma das desculpas que os russos usam para invadir países, fizeram isso com a Geórgia em 2008, fizeram isso com a Ucrânia agora, é que nós temos que proteger a população que fala russo naquela região. Então, olha a crueldade desse troço. Agora que a Rússia decretou mobilização, um monte de russo está fugindo para um monte de país. Pouco custa para o Putin depois falar, não, agora o seu país tem um monte de russo aí, eu vou invadir esse país, né? Eu não creio que a Rússia vai sair muito forte dessa guerra, ao contrário, vai sair muito fraca, não vai ter condição de invadir ninguém por um bom tempo, mas de qualquer forma é melhor não dar tanta liberdade para os russos assim. Inclusive lá na Geórgia também muita gente está criticando a quantidade enorme
de russos que estão entrando no país, né? Justamente por isso, né? Eles sabem que lá na Geórgia tem essas duas regiões aqui, ó, da Nova Ossétia, desculpa, Ossétia do Sul e Abkhazia, que é essa outra aqui, ó, que justamente é a mesma coisa lá de Donetsk e Luhansk, que são regiões que os russos inventaram uma, entre aspas, república separatista e coisa e tal, porque tem muito russo naquela região, e continua a confusão. Aqui na Geórgia não está tendo guerra neste exato momento, mas é uma situação delicada também isso daqui, né? São áreas que foram tomadas da Geórgia pela Rússia em última análise. Uma excelente notícia que a gente teve ontem é que os Estados Unidos já forneceram o NASAMS, que é um sistema antiaéreo extremamente moderno, o melhor do mundo, segundo algumas classificações, e já deve estar na Ucrânia. Segundo está dizendo, já está na Ucrânia. Aonde exatamente ele está colocado, evidentemente, não vai ser dito isso, mas certamente é um bom teste para esse sistema, inclusive, porque imagina que um dos objetivos, por exemplo, a Casa Branca é protegida por NASAMS lá nos Estados Unidos. Um dos objetivos, evidentemente, é evitar uma bomba diretamente na Casa Branca, né? Tipicamente, sistemas antiaéreos têm uma eficácia ali que varia de 50% a 80%. É impossível você destruir todos os mísseis, mas o objetivo é destruir o máximo possível, de forma que poucos cheguem a causar dano, né? Inclusive mísseis nucleares. É um bom teste desse tipo de sistema lá na Ucrânia. É um bom teste esse tipo de sistema lá na Ucrânia porque, né, tem várias cidades, várias regiões sendo atingidas pelos russos com certa frequência, e daí a gente vai poder saber realmente a eficácia desse tipo de sistema. Há quem fale em 95%, ou seja, praticamente tudo é derrubado por ele. Vamos ver o que está acontecendo. Eu cheguei a cogitar disso aqui ser o responsável por derrubar aqueles aviões, né? Houve 4 aviões e um helicóptero anteontem. Ontem teve mais 2 aviões que foram derrubados na Ucrânia, 2 aviões russos. E será que já é esse sistema? Mas aparentemente não. Os aviões foram derrubados por manpads, como a gente explicou. Esse sistema deve estar em algum outro lugar. Ele não vai ser usado para coisa leve, vai ser usado para realmente quando houver uma grande ameaça, né? Bom, tivemos o primeiro criminoso morto na Ucrânia. Parece que um chefe criminoso da máfia russa, que estava preso na prisão lá na Rússia, foi lutar pelo grupo Wagner e acabou sendo morto na frente de batalha, né? É curioso isso daí. O show do Roger Waters na Polônia foi cancelado devido às declarações do Roger Waters, que falou aquela baboseira parecida com o que Bolsonaro fala aqui no Brasil. Temos que fazer paz, temos que negociar paz. Não tem que negociar paz, é simples, é o Putin tirar as tropas da Ucrânia e pagar reparação. É isso que tem que acontecer. Aí depois disso vai ter paz. A Ucrânia não quer invadir nada na Rússia, não, fica tranquilo. É só a Rússia tirar as tropas da Ucrânia e pagar as reparações devidas, que acabou o assunto, a gente tem paz imediatamente. O Orbán é outro que está falando besteira também. Orbán é o presidente da Hungria, né? É um cara de direita, é alinhado com Bolsonaro e está falando em não, temos que focar na paz na Ucrânia ao invés de ganhar na Ucrânia. A paz na Ucrânia só tem uma saída, é o Putin tirar todas as tropas do território ucraniano e pagar reparações. Isso é a paz. O que eles estão querendo dizer aqui, na verdade, é justamente fazer um cessar-fogo ou coisa que o valha, o que é absolutamente inaceitável. Já começou a discussão da próxima rodada de sanções contra a Rússia. Uma das coisas que deve haver é uma sanção a proibição de diamantes, comércio de diamantes com a Rússia. A Rússia é um grande produtor mineral de um monte de coisa, inclusive de diamantes, né? E isso deve ser vetado. Enfim, só para fechar esse vídeo, o Dr. Mike Martin, que é aquele especialista que a gente falou bem no início, né? Ele tem uma thread aqui em que ele explica como é que, na verdade, o que a gente está vendo é o fim da guerra. O fato é esse. As ações que o Putin está tomando são ações desesperadas, ações que não terão capacidade de se manter no tempo, ou seja, fatalmente o que a gente está vendo acontecer agora, na visão dele, é o encaminhamento para o fim da guerra, né? Embora muita gente fique receosa com essa questão do Putin usar armas atômicas, ele está falando que isso tem, ao contrário, o efeito de isolar ele mais ainda. E daí ele menciona justamente a questão do Xi Jinping e do Narendra Modi, da Índia, e também do Erdogan, na Turquia, que claramente se posicionaram contra esse tipo de coisa, né? Evidentemente, país nenhum quer
uma guerra nuclear, porque uma guerra nuclear, meu amigo, aí ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então essa loucura do Putin de ficar ameaçando bomba atômica, isso daí vai acabar, na verdade, levando ele para um fim mais rápido, para perda de apoio dos países que ainda têm algum grau de apoio a ele, né? Então o exército russo está colapsando na Ucrânia, não tem nenhuma capacidade dessa mobilização realmente fazer diferença, então o que provavelmente vai acontecer, se ela apenas é uma questão de se ela vai acabar este ano ainda ou no próximo ano, mas a guerra está se encaminhando para o fim. Tomara que ele esteja certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.